Olá, está começando mais um programa Agenda Cultural, edição de sábado. Seja muito bem-vindo. Um levantamento do IBGE mostrou que mais da metade dos brasileiros completaram o ciclo básico de educação. Mas isso não foi uma realidade para os moradores do Nordeste, principalmente para aqueles pretos e pardos. Cerca de 54% dos brasileiros terminaram os períodos obrigatórios escolares, números que desde 2019 continuam subindo. Mas o retrato atual, apesar de ser empolgante, ainda é de desigualdade. As diferenças regionais são evidentes. Entre os moradores do Nordeste, por exemplo, o número de quem terminou a escola é quase 10% menor. Isso significa que, mesmo em 2023, a região ainda tem um percentual menor do que aquilo que havia sido registrado no Brasil em 2016, ou seja, eles estão há 7 anos atrasados. Mas os dados também apresentam diferenças por cor ou gênero. Quando o assunto é terminar o ensino básico obrigatório, as mulheres estão na frente dos homens. 56% delas concluíram, enquanto 4% a menos dos homens não terminaram os estudos. Já os pretos e pardos tiveram desempenhos ainda menores. Menos da metade deles terminaram o ensino obrigatório. Já com os brancos é diferente. Mais de 60% deles concluíram. A condição é precária. São quase 10 milhões de analfabetos no Brasil. E quanto mais velho o grupo populacional, maior é essa proporção. Se 10 milhões são analfabetas, metade desse número é composto por pessoas com 60 anos ou mais. Isso acontece porque eles não frequentaram a escola ou tiveram um aprendizado muito precário. Justamente por isso, eles carregam essa condição de analfabetos ao longo da vida. Até os mais novos, que possuem condições melhores para isso, nem estudam e nem trabalham. Os famosos nem. A cada 5 jovens entre 15 e 29 anos, um não faz nenhuma dessas coisas. Mas desta vez, o problema acaba sendo ainda maior entre as meninas. Mas isso tem explicação. Muitas acabam deixando de estudar para se ocupar do trabalho doméstico, como tomar conta dos irmãos mais novos ou ainda por conta de uma gravidez precoce. A castanha do Pará, ou castanha do Brasil, sofre as consequências do desmatamento na Amazônia boliviana. O país é o principal produtor mundial dessa oleaginosa, mas a coleta vem ficando mais escassa. Vital Munhoz se aventura dentro da Amazônia boliviana em busca das últimas castanhas da temporada. Assim como milhares de coletores, ele se preocupa com o avanço do desmatamento, que reduz a produção deste fruto aliado das florestas tropicais. Se acaba a castanha, vamos trabalhar por dia. Acaba a castanha e vamos trabalhar por dia ganhando 100 bolivianos. E por outro lado, se fizermos um barril de castanhas no dia, são 400 bolivianos. São 400 bolivianos. No ano passado, foram exportadas 23 mil toneladas de castanha do Pará ou castanha do Brasil, uma queda de 15% em relação a 2022, quando foram vendidas 27 mil toneladas. Os dados são do Instituto Boliviano de Comércio Exterior, uma entidade privada. Da produção boliviana, 90% é distribuída para os Países Baixos, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Brasil, principalmente. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a Bolívia é um dos principais produtores da castanha do Pará. Pouco mais de 25 mil famílias se dedicam à coleta dessas castanhas no país, segundo a Agência Estatal de Alimentos. A castanha é produzida de forma natural, sem fertilizantes ou pesticidas, apenas através do processo de polinização, que envolve insetos como abelhas ou mamíferos roedores como a cutia. Porque para produzir castanhas não fazemos cair árvore, não cortamos nada, não poluímos, não fumigamos, não fazemos absolutamente nada. A natureza garante que podemos receber os cocos de castanha que vocês têm apreciado. O mais recente relatório do Sistema de Monitoramento Global Forest Watch aponta que em 2022, com cerca de 400 mil hectares destruídos, a Bolívia foi um dos 3 países do mundo que mais perdeu floresta tropical. Os incêndios florestais estão sufocando a Amazônia boliviana. O governo aponta proprietários de terras e empresários agroindustriais como responsáveis pelos incêndios,
na tentativa de expandir a fronteira agrícola. As castanhas vêm da Bertholletia excelsa, uma árvore nativa da América do Sul que pode alcançar 60 metros de altura e viver até 1000 anos. Mas mesmo que permaneçam de pé após os incêndios, as árvores de castanha deixam de ser produtivas. A chamada região castanheira abrange cerca de 100 mil quilômetros quadrados, 10% da superfície boliviana, o que representa a mesma extensão de território preservado, segundo dados oficiais. Para revitalizar áreas afetadas pela criminalidade e desocupação, a cidade norte-americana de Baltimore, em Maryland, lançou uma iniciativa inusitada. Colocou imóveis vazios à venda pelo valor simbólico de $1, que não chega nem a R$5. Segundo a imprensa local, a medida foi aprovada pelo Conselho Municipal e abrange aproximadamente 15 mil propriedades. No entanto, apenas 200 delas serão vendidas a esse preço simbólico, visando principalmente moradores da própria Baltimore, que se comprometam a restaurar e habitar esses imóveis. Além disso, há a opção de vender essas casas para organizações sem fins lucrativos, porém, nesse caso, o preço aumenta para $3 mil, aproximadamente R$15 mil, de acordo com fontes locais. A cidade também oferece subsídios de até $50 mil, cerca de R$249 mil, para reparos domésticos para indivíduos pré-aprovados para empréstimos de construção. Essa iniciativa é semelhante a uma ação realizada na década de 1970, quando a prefeitura ofereceu propriedades abandonadas também por $1. Assim, como naquela época, a medida deste ano conta com o apoio do prefeito da cidade. O presidente do Conselho Municipal de Baltimore, Nico Mosby, levantou questões se a administração do município tomou medidas suficientes para garantir que os residentes locais tenham prioridade na ocupação dessas casas, já que a iniciativa poderia resultar na expulsão de pessoas de baixa renda. Em resposta, as autoridades destacaram que há um prazo de 90 dias para que os compradores ocupem suas novas residências. Um levantamento realizado pelo Instituto Cidades Sustentáveis demonstrou quais as capitais brasileiras estão entre as mais iguais e desiguais. E olha que as grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro estão bem abaixo do esperado. Considerando indicadores como educação, renda, pobreza, trabalho e ações climáticas, a cidade de Curitiba, capital do Paraná, com 1.730.000 habitantes, é a capital menos desigual do país. Contudo, o ranking mostrou que mesmo a cidade brasileira menos desigual precisa enfrentar desafios como a desnutrição infantil, indicador que ocupa a 21ª posição, ou a parcela de famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, onde aparece na 24ª posição. Na outra ponta da tabela aparece Porto Velho, capital de Rondônia, que tem os piores indicadores, com 23 deles abaixo da média de seus pares. Já as 3 capitais mais populosas do país, sem contar Brasília, que não foi considerada pela pesquisa, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, estão posicionados respectivamente no 5º, no 11º e no 20º lugar. Agora, uma capital que precisa ligar o alerta urgentemente é Salvador, na Bahia. Isso porque a cidade tem o pior indicador de desnutrição infantil entre todas as capitais brasileiras. A cada 100 crianças menores de 5 anos que viviam no município em 2021, 4 estavam desnutridas. Esse dado tem grandes relações com outras questões que o mapa traz, como acesso à renda, emprego e questões de saúde. O coordenador da pesquisa aponta as taxas de pobreza e desocupação como fatores importantes que influenciam nos níveis de desnutrição na primeira infância, já que sem renda e sem trabalho, a possibilidade de estar sem comida também aumenta. Todas essas informações são do mapa da desigualdade entre as capitais, divulgado
divulgado pelo Instituto Cidades Sustentáveis. A publicação reúne 40 indicadores de diferentes bases e levantamentos, como o censo, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua e o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Os dados usados também são de diferentes anos, de acordo com a atualização mais recente entre eles durante a elaboração do estudo. Cada vez mais pessoas estão deixando de tomar café. Sabe por quê? Te conto depois do intervalo. Não sai daí. O programa Agenda Cultural está de volta. Ser empática ou não está muito relacionado ao ambiente social da pessoa. Segundo um estudo alemão, é possível aprender a ter mais empatia, mas também a ter menos quando outras pessoas não a utilizam. Os seres humanos não nascem empáticos. Cerca de 10% dessa capacidade é transmitida geneticamente e o restante é aprendido durante a infância. O resultado do estudo publicado na revista PNAS constatou que observar pessoas respondendo com empatia às outras pessoas que sentem dor aumenta nosso próprio senso de empatia, até mesmo se forem pessoas estranhas. Quanto mais você a utiliza, mais pense em si mesmo como uma pessoa empática. Por outro lado, também mostrou que aprendemos com pessoas não empáticas a sentir menos empatia. Só que mesmo que as interações sociais sejam importantes para desenvolver a empatia, os livros também são ótimas opções. Através da leitura, você está simulando o que pode sentir na vida real. E isso proporciona às pessoas experiências empáticas, talvez antes que elas tenham sentido alguma vez. Quando a pessoa pede que outra imagine como é estar no lugar dela, o objetivo é criar uma experiência emocional compartilhada. E isso geralmente é bom, já que ativa as vias de recompensa no cérebro. Em termos evolutivos, a empatia ajuda a formar laços de grupos e a desenvolver uma moral comum. Mas, de acordo com os pesquisadores, a empatia pode estar associada a preconceitos, pois faz com que a pessoa escolha seus favoritos, pessoas ou causas com as quais se identifica, e geralmente são pessoas, coisas ou ideias de dentro da sua bolha. Isso é chamado de efeito de vítima identificável. Ele cria uma situação em que o sofrimento de uma pessoa conhecida pode ser mais importante do que o sofrimento de 1000 pessoas que não são conhecidas. A empatia precisa ser combinada com outros motivos para que tenha um efeito duradouro na sociedade. Ou seja, para mantê-la, são necessárias normas sociais como respeito e justiça. Se não formos capazes de regulá-la, pode prejudicar nossa própria saúde mental. E esse sofrimento pode levar ao esgotamento, que no final das contas leva ao afastamento em vez da colaboração. Por exemplo, qual é o motivo de rirmos quando os palhaços caem da escada ou levam uma torta na cara? Em uma situação normal, sentiríamos empatia pela pessoa, mas a comédia nos permite fazer uma pausa ou suspender nossa empatia em um ambiente seguro. Os psicólogos acreditam que as pessoas desenvolvem isso como uma forma de lidar com o ônus da empatia. É uma situação semelhante à de um desenho animado, em que não vemos o comediante como uma pessoa real. O público se distancia e, de repente, são aceitáveis coisas que normalmente não são da vida real. É como uma simulação de que não precisa ter empatia. Isso coloca ela em pausa e o alívio nos faz sorrir. O oceano está repleto de criaturas misteriosas, muitas que raramente são vistas pelos seres humanos. E agora, uma criatura deslumbrante, porém venenosa, conhecida como dragão azul, tem sido avistada recentemente nas praias do Texas, atrapalhando os planos de férias de muitas pessoas. De acordo com a ONG One-Off, a picada do dragão azul pode resultar em náuseas, dor, vômitos, dermatite alérgica aguda e hiperpigmentação pós-inflamatória. Os dragões azuis não chegaram ao Texas por mero acaso. Eles têm o hábito de seguir literalmente o fluxo. Os dragões azuis podem parecer preguiçosos, porém não são muito receptivos. Por isso, seus avistamentos levaram organizações texanas a emitir sinais de cautela para os banhistas curiosos. Uma medida adotada pelo Instituto de Pesquisas Earth
dedicado à conservação ambiental no Golfo do México. Os observadores e os biólogos marinhos parecem concordar em um ponto. Essas criaturas azuis e cintilantes em forma de pássaro lembram personagens de uma série de desenho animado. E o método utilizado pelos dragões azuis para afugentar os inimigos é quase tão fascinante quanto sua aparência. Eles se alimentam dos tentáculos das caravelas portuguesas e removem suas células urticantes. Em seguida, armazenam essas células em seus apêndices para uso posterior e as liberam quando são agitados. Observar os dragões azuis certamente é maravilhoso, mas os especialistas orientam o que as pessoas devem fazer com eles: olhar, não tocar e talvez fotografar a uma distância segura. Para garantir que a população brasileira caminhe pelas ruas com um sentimento de segurança, os estados estão investindo em câmeras com sistema de inteligência artificial. O objetivo é conseguir identificar criminosos, ainda que estejam andando no meio de uma multidão de pessoas. O interesse de secretarias de segurança por esse tipo de tecnologia está em alta. Só no ano passado, cerca de 12 bilhões de reais foram movimentados para a compra desse tipo de equipamento. Número que fez as empresas de segurança eletrônica ficarem maiores. Inclusive, neste ano, já cresceram quase 20%. Elas são capazes de identificar foragidos da justiça apenas com o poder da lente da inteligência artificial. É possível programar fatores como a cor da roupa para que fique ainda mais fácil localizar os suspeitos de crimes ou até desaparecidos. Além disso, também pode ajudar os policiais nas estradas. Elas verificam com precisão qual veículo possui alguma irregularidade e repassam para as autoridades. Assim, as ações acabam se tornando bem mais precisas. Todos os meses, mais de 600 mil câmeras são vendidas para clientes públicos ou privados. Alguns projetos de prefeituras e governos do estado estão em fase de implementação e muitos já estão até mesmo funcionando. Eles são vistos como uma forma de melhorar a capacidade de resposta da polícia. Mas um dos tantos recursos disponíveis ainda continua gerando dúvidas: o reconhecimento facial. Para muitos, ele ainda é impreciso e abre as portas para que inocentes sejam conduzidos para a delegacia, em alguns casos até mesmo detidos. Mas os gestores municipais e estaduais afirmam que essa nova tecnologia é um caminho sem volta. Só no Espírito Santo já são quase 2.000 câmeras que vigiam as estradas. Todo o sistema é muito inteligente. Eles analisam placas, modelo, cor, cinto de segurança e até mesmo adesivos que os motoristas podem ter colocado no carro. O que mais impressiona é a velocidade disso tudo. Esses dados são registrados em apenas 6 segundos. Mas o recurso favorito de muitas secretarias tem sido os alertas para carros ou motos roubados. Isso porque o crime se movimenta sobre rodas. Cerca de 95% dos casos acontecem com os criminosos no veículo. E justamente por isso, a tecnologia envolvida com o combate ao crime é vista com tanto carinho. Você gosta de tomar café? Saiba que mesmo que não, a cafeína é encontrada em quase tudo, desde refrigerantes e remédios para resfriado até chocolate. E quando é consumida, a substância é rapidamente absorvida pelo corpo, atingindo o pico de seus efeitos em 2 horas, penetrando todos os tecidos do corpo por ser solúvel em água e gordura. E é por causa dos malefícios que causa no organismo que muitas pessoas estão começando a abandonar a cafeína. Tomar mais do que os 400 miligramas de cafeína recomendados por dia, que são aproximadamente 4 xícaras de café, pode causar tremores musculares, náuseas, dores de cabeça, batimentos cardíacos acelerados e até morte em casos extremos. Inclusive, até quem toma uma quantidade menor diariamente pode sentir efeitos colaterais como irritabilidade, dificuldade para dormir e nervosismo. Por isso, se você está pensando em parar de tomar café, estudos mostram quais fatores isso pode trazer. Função cerebral. A abstinência de cafeína pode causar dores de cabeça, fadiga e cansaço. Isso porque o corpo desenvolve tolerância à substância.
A cafeína se liga a um receptor no cérebro chamado adenosina, conexão que faz com que o corpo retarde o início da fadiga. Mas, com o tempo, as células cerebrais produzem mais receptores de adenosina para permitir que a ligação normal aconteça. Então, quando você para de consumir cafeína, há um excesso de receptores de adenosina. Isso permite que a fadiga e o cansaço apareçam normalmente, com a pessoa se sentindo mais cansada do que antes. Quanto às dores de cabeça, funciona assim. Na cabeça e no pescoço, a substância provoca o estreitamento dos vasos sanguíneos, reduzindo o fluxo de sangue para o cérebro. 24 horas depois que você para de ingerir cafeína, os vasos sanguíneos voltam ao normal, causando um aumento no fluxo sanguíneo para o cérebro e provocando dores de cabeça. Esse desconforto pode durar, em média, até 9 dias. E como a cafeína se liga aos receptores de adenosina, interromper seu consumo pode aumentar temporariamente a sua percepção e sensibilidade à dor, porque há mais receptores disponíveis. A cafeína só afeta o sono quando consumida no final da tarde e à noite, porque ela atrasa a liberação de melatonina em 40 minutos. A substância também reduz o tempo total de sono e encurta o período de sono profundo. Isso pode aumentar seu cansaço no dia seguinte, incentivando a ingerir cafeína para acordar. Mas, como resultado, você terá problemas para dormir mais tarde. Quando você interrompe a ingestão de cafeína, seu sono melhora. Algumas evidências sugerem que as melhorias são percebidas em apenas 12 horas. Mas a cafeína também tem sido associada ao aumento da ansiedade e dos ataques de pânico, e não apenas naqueles com predisposição para problemas de saúde mental. Reduzir ou eliminar a cafeína pode melhorar o seu humor. Em parte, isso pode ser decorrência de se dormir melhor. Isso porque a privação de sono agrava a ansiedade e outros transtornos de humor. Os receptores de adenosina, aos quais a cafeína se liga, também estão envolvidos na modulação de outros neurotransmissores que desempenham um papel no estresse, na felicidade e no medo. Saúde cardiovascular. Reduzir ou eliminar a cafeína também pode curar a azia e a indigestão. Isso porque a cafeína induz a secreção ácida no estômago e enfraquece o esfíncter esofágico, que controla o refluxo do conteúdo do estômago para o esôfago, provocando os problemas no sistema gastrointestinal. Abandonar a cafeína também pode diminuir a pressão arterial e a frequência cardíaca, mesmo que outros estudos tenham mostrado poucas mudanças. Isso acontece porque se alguém consome cafeína diariamente durante muitos anos, o seu corpo se adapta à exposição. A partir disso, o uso de cafeína se torna a nova norma, com seus efeitos estimulantes no sistema nervoso, intestinos e coração. Também parece haver um componente genético na tolerância e no metabolismo da cafeína, o que pode significar que algumas pessoas são mais afetadas pela substância do que outras, mesmo que sejam necessárias mais pesquisas sobre essa ligação. Um sorriso mais brilhante. Cortar a cafeína pode melhorar a brancura dos dentes, não por causa direta da cafeína, mas porque o chá e o café contêm compostos, incluindo taninos, que mancham os dentes. O açúcar nas bebidas energéticas também pode causar danos aos dentes. As evidências também sugerem que as bebidas com cafeína podem reduzir a quantidade de saliva produzida, o que normalmente protege os dentes contra danos. Você também pode descobrir que tem uma sensibilidade maior ao sabor de alimentos e bebidas doces após abandonar a cafeína, pois ela interfere na degustação de substâncias doces. Menos idas ao banheiro. A cafeína age na musculatura lisa do intestino, principalmente no cólon, fazendo com que ele se contraia e desencadeie a vontade de fazer o número 2. A cafeína também pode alterar a consistência das fezes, especialmente se você beber demais, pois ela afeta a absorção de água.
A cafeína também atua como um diurético leve, causando aumento na produção de urina. Isso ocorre porque ela se liga aos receptores de adenosina nos rins, o que altera a forma como o sódio é trocado, afetando a retenção de água. Também há evidências de que a cafeína irrita a bexiga, o que pode causar uma vontade mais frequente de fazer xixi. Ou seja, abandonar a cafeína pode diminuir suas idas diárias ao banheiro. E assim como acontece com muitas outras coisas, o consumo de cafeína é uma questão de moderação. Mas se você está pensando seriamente em retirá-la de sua dieta, a melhor maneira de fazer isso é gradualmente. Deixar de ingerir cafeína de maneira abrupta pode causar efeitos colaterais como dores de cabeça e cansaço, que podem durar de 2 a 3 semanas. A gravidade e a duração desses sintomas dependem da quantidade de cafeína que você consome por dia e há quanto tempo cultiva esse hábito. E este foi mais um programa Agenda Cultural, edição de sábado. Obrigada pela sua companhia. Amanhã, você sabe, domingo, eu volto com mais novidades, curiosidades e informações para você. E te espero. Tchau!